O milionário, disfarçado de mendigo, faz um pedido em seu próprio restaurante e fica surpreso ao ouvir o que duas mulheres dizem atrás dele. Victor Popesco olhava para a cidade do alto de seu escritório, no vestimento andar do prédio comercial mais luxuoso de Bucareste. O restaurante Palatul, sua criação mais preciosa, estava completando 15 anos naquele dia. As paredes de vidro refletiam o brilho dourado do pôr do sol, enquanto ele pensava no império culinário que tinha construído ao longo dos anos. O celular dele vibrou pela 10ª vez, só naquela hora. Mais uma mensagem de sua filha, Helena, lembrando-o do jantar de comemoração que organizara para celebrar o sucesso do Palatul. Victor suspirou e guardou o aparelho no bolso do terno italiano feito sob medida. Algo o incomodava, uma sensação de vazio que nem mesmo as 5 estrelas das maiores revistas de gastronomia conseguiam preencher. O restaurante vivia lotado. As reservas eram feitas com meses de antecedência e as críticas eram sempre excelentes. Mesmo assim, Victor sentia-se cada vez mais distante de sua própria criação. Os sorrisos dos garçons pareciam automáticos. O burburinho dos clientes soava forçado, e até o cheiro que vinha da cozinha havia perdido a magia especial que um dia o fizera se apaixonar pela gastronomia. Naquela manhã, durante uma reunião com seus diretores, um detalhe chamou sua atenção. Um dos gerentes comentou, meio sem querer, que o chefe Adrian estava testando novos fornecedores para certos ingredientes. A fala poderia ter passado batida, mas Victor conhecia cada parte de seu cardápio, cada fornecedor escolhido com cuidado ao longo dos anos. Por que mexer em algo que ia tão bem? A ideia surgiu quando ele viu um senhor sentado na calçada, em frente ao restaurante. Vestido de forma simples, com um olhar distante, o homem passava despercebido por todos que entravam e saíam do local. Victor então teve um estalo. Para entender de verdade o que estava acontecendo em seu restaurante, ele precisava ficar invisível. No dia seguinte, ele cancelou todos os compromissos, ignorou seus finos ternos italianos e procurou as roupas mais gastas que tinha no armário. Encontrou um jeans bem velho e uma camiseta que usava para ir à academia. No fundo de uma gaveta, achou um boné surrado com o logo quase apagado de um time de beisebol. A transformação final aconteceu numa loja de artigos de segunda mão no centro da cidade, onde comprou uma jaqueta puída e um par de sapatos usados. No espelho do provador, quase não se reconheceu. O empresário elegante agora parecia alguém que vivia nas ruas. Na primeira noite de sua missão secreta, Victor se sentou em um banco na praça em frente ao Palatul. De longe, observou o movimento dos funcionários chegando para o turno da noite. Notou que Mihai, o maître, olhava o celular a todo momento antes de entrar, algo que as câmeras de segurança nunca tinham mostrado. Viu a Dona Maria, a mais antiga funcionária da limpeza, chegar mancando, talvez algum problema de saúde que ninguém percebera. Os clientes começaram a chegar, e Victor examinou atentamente as expressões de cada um. Reparou que algumas pessoas saíam insatisfeitas de modo discreto, algo que os relatórios de satisfação não apontavam. Um casal discutiu na entrada sobre o tempo de espera, mesmo tendo reserva. Eram detalhes que, do alto de seu escritório no 20º andar, jamais enxergaria. Já quase no fim da noite, algo atraiu sua atenção. Uma discussão perto de uma das janelas laterais do restaurante, perto da saída de emergência. 2 mulheres, com cerca de 25 a 30 anos, falavam em voz baixa, mas de modo tenso. Victor se aproximou, ficando escondido nas sombras. Não consigo acreditar que ele ainda seja visto como um gênio da gastronomia, disse uma delas, a voz tremendo de raiva. Depois de tudo o que fez com a mamãe. Calma, Ana, respondeu a outra, pondo a mão no ombro da irmã. Um dia, a verdade vai aparecer. Mamãe merece justiça. Victor sentiu o coração bater mais forte. As duas saíram depressa quando um grupo de clientes surgiu, deixando-o sozinho e cheio de perguntas. Quem era a mãe delas? O que ele poderia ter feito? Aquela noite seria apenas o começo de sua jornada como observador anônimo do próprio império. Victor não imaginava que suas descobertas abalariam não só a visão que ele tinha do restaurante, mas também tudo o que acreditava sobre si mesmo e seu sucesso. Na manhã seguinte, Victor acordou com uma inquietação que não conseguia explicar. As palavras daquelas 2 mulheres não saíam de sua cabeça. Antes mesmo de o sol nascer, ele notou uma cena estranha. O chefe Adrian chegava bem antes do horário normal de trabalho.
Naquela manhã, em especial, ele o pegou negociando com um fornecedor nos fundos do restaurante. Victor se aproximou devagar. Preço diferenciado, sem nota? Seu chefe claramente estava envolvido em algo por fora. Enquanto o observava, uma senhora de idade do setor de limpeza reparou em Victor. Em vez de enxotá-lo, como ele temia, ela se aproximou com uma xícara de café e um pedaço de pão. Você deve estar com fome, disse Dona Helena, com um sorriso calmo. Vejo você por aqui faz uns dias. O gesto de carinho o pegou de surpresa. Victor aceitou o café e Dona Helena sentou-se ao lado dele na calçada. Trabalho aqui há mais de 10 anos. Já vi muita coisa, inclusive sobre o chefe Adrian. E, principalmente, vi como o restaurante mudou desde a época da Dona Ana. Dona Ana? Perguntou Victor, tentando não dar bandeira. A subchefe mais talentosa que o Palatul já teve, explicou Dona Helena, com um brilho nostálgico no olhar. Ela tinha um dom de verdade. Cada prato contava uma história. As pessoas vinham de longe só para provar as criações dela. Mas isso foi antes. Antes, Victor começou, mas Dona Helena teve que voltar ao serviço. Mesmo assim, aquele nome trouxe algo à memória dele. Ana Popesco. Ele se lembrou de que ela trabalhara no Palatul nos primeiros anos e saiu de repente após uma briga. Victor nunca soube direito dos detalhes, pois na época estava expandindo os negócios e deixava a administração diária nas mãos de seu gerente, Ion Ionesco. Decidido a desvendar a história, Victor usou um momento de distração dos funcionários para entrar no depósito do restaurante. Ali, guardavam documentos e objetos dos primeiros anos do Palatul. Revirando caixas cobertas de poeira, achou um caderno de capa preta, com páginas amareladas pelo tempo. O caderno pertencia a Ana. Em cada página, ele encontrou não só receitas, mas também histórias, inspirações e o processo criativo por trás de cada prato. Para seu espanto, Victor reconheceu a origem de muitos dos pratos famosos do Palatul, aqueles pelos quais ele recebia elogios havia anos. As anotações iam além de receitas. Havia cartas nunca enviadas, desabafos sobre injustiças e frustrações. Numa das últimas páginas, Ana relatava uma conversa com Ion Ionesco, em que foi acusada de roubar as receitas do restaurante. Essa acusação resultou na demissão dela e, pior ainda, na inclusão dela numa lista negra que a impediu de trabalhar em outros restaurantes de prestígio. O peso da culpa invadiu o peito de Victor. Ele se lembrou das 2 mulheres que vira na outra noite. Agora sabia que eram filhas de Ana. O sucesso que tanto o orgulhava fora, em parte, construído sobre o esforço de outra pessoa, que nunca fora reconhecida. Um barulho no corredor o fez colocar o caderno de volta dentro da jaqueta. Saiu pelos fundos, a cabeça girando com aquelas revelações. Não bastava ter descoberto tudo isso. Ele precisava compreender o estrago total que causara e achar um jeito de consertar. Naquela noite, de volta ao apartamento, Victor não conseguiu dormir. As páginas do caderno de Ana pareciam queimar sua consciência. Olhando para as luzes da cidade, ele tomou uma decisão. Precisava encontrar Ana e suas filhas. Mas primeiro, precisava entender melhor o papel de Ion Ionesco e do chefe Adrian. Seu disfarce de mendigo não era só uma forma de investigação, mas também um caminho para se redimir. Uma semana depois de achar o caderno, Victor já tinha uma rotina como observador invisível. De dia, cuidava apenas dos compromissos indispensáveis do escritório, deixando quase tudo para sua assistente. À noite, virava o mendigo e reunia cada vez mais provas das atividades suspeitas no Palatul. A cada descoberta, ele se afundava mais nos segredos do próprio restaurante. O chefe Adrian começou a agir de forma mais estranha ainda. 3 vezes por semana, depois de fechar o Palatul, saía com uma mala grande. Victor decidiu segui-lo uma dessas noites, mantendo certa distância. Adrian andou algumas ruas até chegar a um restaurante novo chamado No, que surgira como concorrente direto do Palatul e ganhava boa fama na imprensa. Escondido atrás de uma banca de jornal fechada, Victor viu Adrian entrar pelos fundos do No. Pelas janelas iluminadas, percebeu o chefe conversando animado com alguém, abrindo a mala e mostrando uns documentos. Estava claro. Adrian vendia segredos do Palatul. No dia seguinte, bem cedo, Victor voltou ao depósito do restaurante, disposto a achar mais provas. Revirando caixas e papéis antigos, encontrou registros financeiros que mostravam diferenças nos pedidos aos fornecedores. Adrian declarava um valor maior para os ingredientes,
e desviava parte dos produtos para outro lugar, provavelmente o tal No. Enquanto mexia nos documentos, ouviu vozes se aproximando e se escondeu atrás de uma prateleira alta, ainda vestido como mendigo. As vozes eram das filhas de Ana, as mesmas mulheres que ele vira dias atrás. Ana, tem certeza que os documentos da mamãe ainda estão aqui? Perguntou a mais nova. Sim, Ioana. A dona Helena disse que viu um caderno preto no depósito na semana passada. A mais velha, Andrea, revirava os arquivos. Victor prendeu a respiração. O caderno estava no apartamento dele. Ele viu as duas irmãs procurando e ficando cada vez mais frustradas a cada gaveta e caixa vazias. Não está aqui, sussurrou Ioana. Quando saiu aquela reportagem chamando Victor Popesco de gênio da gastronomia romena, mamãe ficou devastada. Era um artigo de 2 meses atrás, que Victor até mandou emoldurar e colocar no escritório. E o pior não foi isso, continuou Ioana quase chorando. Foi a lista negra. Mamãe nunca mais conseguiu emprego em nenhum restaurante de alto nível em Bucareste, tudo culpa de Ion Ionesco e das mentiras dele. As irmãs continuaram falando, revelando os efeitos das ações de Ion, e sem querer, também de Victor, na vida de Ana. Ela chegou até a tentar abrir o próprio restaurante, mas todos os bancos negaram empréstimo por causa dos boatos ruins. No fim, sobreviveu dando aulas de culinária em casa. Um ruído no corredor fez Andrea e Ioana saírem. Mais tarde, naquele dia, no escritório, Victor pesquisou sobre Ion Ionesco, seu ex-gerente. Ele agora trabalhava como consultor de vários restaurantes e tinha uma fama de especialista em gestão. As redes sociais dele estavam cheias de fotos em restaurantes chiques e eventos do setor. Uma notificação no celular de Victor o lembrou de um evento beneficente que o Palatul sediaria no mês seguinte, comemorando os 15 anos do restaurante com um cardápio especial cheio dos pratos assinatura do Palatul. Pratos que agora, ele sabia, vinham da criatividade de Ana Popesco. Victor desligou o computador e se aproximou da janela. Lá embaixo, via a movimentação do começo da noite no restaurante. Garçons chegando para o turno, clientes entrando para jantar, o chefe Adrian saindo em mais uma de suas idas secretas. Seu império fora construído em bases corrompidas, e pela primeira vez na vida, Victor não sabia como arrumar tudo. A vida dupla de Victor cobrava seu preço. De dia, ele precisava manter a imagem de empresário bem-sucedido, indo a reuniões e decidindo assuntos importantes. De noite, virava o mendigo observador. Sua filha, Helena, percebeu mudanças no comportamento dele. Em um almoço de família, o confrontou. Pai, você está diferente, mais distante, com a cabeça em outro lugar. Está acontecendo alguma coisa que a gente deva saber? Ele disfarçou o assunto, mas sabia que o segredo não duraria. Precisava resolver a situação do chefe Adrian, e ainda não tinha certeza de como lidar com Ana e as filhas. Naquela noite, seguiu sua rotina de observação, mas sentiu algo estranho. As filhas de Ana pareciam perceber sua presença. Ele notou que cochichavam e apontavam em sua direção algumas vezes. Prestes a ir embora, foi abordado por Andrea, que chegou determinada. Ei, você! Sim, você mesmo. Preciso falar com você. O coração de Victor disparou, mas ele conseguiu se controlar. Poderia inventar uma desculpa, mas algo dizia que era hora de revelar pelo menos parte da verdade. Estou investigando umas coisas irregulares no restaurante, disse, propositalmente mudando a voz. O chefe está metido em algo errado. As irmãs se olharam, surpresas. Você é algum tipo de detetive particular? Perguntou Ioana. Algo do tipo, respondeu Victor, evitando detalhes. Mas descobri muito mais do que pensei, inclusive sobre a mãe de vocês. Andrea ficou pálida. O que sabe sobre nossa mãe? Sei que ela era o verdadeiro talento por trás de muitos pratos famosos do Palatul. Foi acusada sem provas e impedida de continuar trabalhando na área. Também sei sobre o caderno de receitas. O caderno? Exclamou Ioana. Você o achou? Onde está? Victor hesitou. Está em segurança. E pode ser a prova de que vocês precisam para limpar o nome dela. Andrea deu um passo à frente, olhando fundo em seus olhos. Por que devemos confiar em você? Porque tem muito mais rolando nesse restaurante do que vocês imaginam. Ele respondeu. Nesse instante, a porta dos fundos do restaurante se abriu, e o chefe Adrian apareceu com sua valise, interrompendo a conversa. Victor viu as irmãs acompanhando cada passo dele. Aquele cara, explicou Victor, está vendendo receitas e segredos para o No.
inclusive as criações originais da mãe de vocês. Surpresas, as irmãs ficaram abaladas. Como provar isso? Perguntou Andrea. Encontrem comigo aqui amanhã à noite, disse Victor. Vou trazer o caderno e as provas contra o Adrian, mas preciso que me contem mais sobre o que aconteceu com a Ana. Quero entender toda a história. As irmãs toparam, embora ainda desconfiadas. Depois que elas saíram, Victor ficou ali, olhando o entra e sai de pessoas no restaurante e pensando no que faria a seguir. O encontro com as filhas de Ana mudara tudo. Ele não poderia se esconder para sempre sob o disfarce. Em algum momento, precisaria mostrar quem realmente era, mas antes, precisava ter certeza de que tinha todas as provas para desmascarar o chefe Adrian e fazer justiça a Ana. Voltando para casa, Victor refletiu o quanto sua vida mudara em poucas semanas. De respeitado homem de negócios, virar alguém cheio de culpa e segredos do passado. Ainda assim, sentia que estava no rumo certo, embora fosse um caminho doloroso e incerto. Na noite seguinte, chegou mais cedo ao ponto de encontro, levando uma pasta com o caderno de Ana e as provas que juntara contra Adrian. O céu de Bucareste estava escuro, prometendo tempestade, como se o clima refletisse a tensão daquela hora. Andrea e Ioana chegaram no horário combinado, mas, para a surpresa de Victor, tinham companhia, Ana Popesco em pessoa. Mesmo depois de 15 anos, ela tinha a mesma presença forte e o olhar firme de antes. Algumas mechas grisalhas no cabelo preto eram as únicas marcas do tempo. Minhas filhas disseram que você tem algo que é meu, falou Ana, chegando mais perto. Disseram que tem um caderno de receitas. Victor tentou conter o tremor das mãos enquanto abria a pasta. Tirou o caderno e o entregou a Ana, que agarrou o objeto como se fosse um tesouro. Onde encontrou? Ela perguntou, folheando as páginas amareladas com cuidado. No depósito do Palatul, respondeu ele. Então, mostrou os documentos sobre as atividades suspeitas do chefe Adrian. Então é verdade, disse Andrea, olhando os papéis. O chefe de hoje está roubando receitas e vendendo para a concorrência? E não é só isso, acrescentou Victor. Ele pega as criações originais da sua mãe, faz mudanças mínimas e vende como se fossem dele mesmo. O No paga bem por isso. Ana fechou o caderno com força, o rosto cheio de indignação. Primeiro o Victor Popesco roubou minhas receitas. Agora este chefe faz igual. Parece que nada mudou no Palatul. Victor sentiu o peso de cada palavra. Sobre isso, começou ele hesitante. Achei uns papéis sobre Ion Ionesco. O nome do ex-gerente incomodou Ana. Aquele homem destruiu minha carreira com mentiras. Descobri documentos que provam que ele fez uma lista negra falsa, continuou Victor. Ele era o responsável por manchar a reputação de vários funcionários talentosos, não só você, possivelmente recebendo dinheiro de outros restaurantes. Ioana pegou as folhas, o rosto ficando tenso. Era tudo que temera, mas sabia que precisava encarar. E você, Victor Popesco? Onde estava enquanto tudo isso rolava? Questionou Andrea, o olhar duro. Eu estava tão focado em dinheiro e em minha própria fama que nem percebi, admitiu ele sincero. Ana reparou melhor no mendigo à sua frente. Você sabe demais sobre o Palatul para ser apenas um investigador? Talvez porque... Victor começou, o coração acelerado, mas ele foi interrompido por um barulho atrás do restaurante. O chefe Adrian saía apressado, carregando sua valise e mais umas sacolas. Ao ver o grupo, tentou mudar de caminho, mas Andrea gritou. Ei, aonde vai com tanta pressa? Adrian congelou por um instante e tentou fugir. Victor, esquecendo o disfarce por um segundo, foi rápido e o bloqueou. Na confusão, a valise de Adrian caiu, espalhando papéis pelo chão. Ioana pegou os documentos e seu olhar se arregalou. São receitas da mamãe, todas modificadas, mas claramente baseadas nas criações dela. Ana Popesco se aproximou para ver os papéis. O rosto tomado por raiva controlada. São minhas receitas, minhas técnicas, só com pequenas mudanças. Adrian, encurralado, tentou se justificar. Eu só queria manter o legado culinário do Palatul. O restaurante precisa continuar competitivo. Competitivo? Gritou Ana Popesco. Roubando receitas e vendendo segredos para a concorrência? A discussão ficou cada vez mais tensa, até que os faróis de um carro iluminaram o grupo. Era um táxi, de onde saiu ninguém menos que Ion Ionesco, o antigo gerente. Ele estava mais gordo, o cabelo todo branco, mas o sorriso convencido continuava igual.
Ao notar Ana Popesco, o sorriso falhou por um segundo. Ora, disse ele, se recuperando. Não esperava encontrar vocês aqui. Victor seguiu calado, ainda disfarçado, preocupado com o rumo da história. Sabia que teria de se revelar logo, mas não havia chegado o momento certo. O ambiente estava carregado de tensão. Ana deu um passo à frente, e Adrian recuou ao sentir a força daquela figura de mendigo, que na verdade demonstrava autoridade. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ion. Adrian, você devia estar na cozinha, preparando o jantar especial para os investidores do Nu. Ele acabou entregando tudo, fazendo Andrea exclamar. Então você também está metido nisso? Como eu pude duvidar? Metido em quê, minha cara? Disfarçou Ion, com ar inocente. Só estou ajudando o Palatu a manter contatos no mercado. Uma coisa que sua mãe nunca entendeu. A importância de acordos comerciais. Ana segurou forte o caderno de receitas contra o peito. Acordos comerciais? É assim que chama acabar com a carreira de gente honesta e criar listas negras? Ion perdeu um pouco da firmeza. Não sei do que você está falando. Sabe, sim, rebateu Victor, tirando mais papéis da pasta. Tenho cópias de e-mails que você enviou para vários restaurantes difamando a Ana e outros 5 chefes talentosos. Curiosamente, todos eram vistos como possíveis ameaças ao Palatu. Ioana começou a ler em voz alta. Cuidado com Ana Popesco. Ela tem histórico de roubo de receitas e venda de informações sigilosas. O mesmo texto, enviado para 12 restaurantes diferentes. Ion empalideceu. Isso é invasão de privacidade. Quem você pensa que é? Então Victor sentiu que era a hora. Ele levou a mão até o boné velho e falou. Sou alguém que demorou muito tempo para enxergar o que acontecia. Tirou o boné e a luz revelou seu rosto. Fez-se um silêncio. Ana o reconheceu na hora, os olhos cheios de espanto. Victor Popesco? Andrea e Ioana ficaram boquiabertas. Adrian deixou as sacolas caírem. Mas Ion começou a rir. Então o grande Victor Popesco desceu do pedestal? O que é isso, um tipo de pegadinha? Não, retrucou Victor firme. É a tentativa de entender o que houve com meu restaurante. E pelo visto, você e Adrian o transformaram em um lugar de intrigas e traições. Você! Andrea deu um passo em sua direção, mas Ioana a conteve. Era você nos seguindo. Por que deveríamos confiar em você agora, depois de tanto tempo? Porque agora tenho provas, respondeu ele, mostrando os papéis. E elas indicam que Ion me enganou a todos. Convenceu você de que eu tinha roubado suas receitas, enquanto me dizia que você queria vendê-las aos concorrentes. Ambos fomos enganados. Isso é absurdo, protestou Ion, a voz trêmula. Adrian, diga algo. Mas Adrian estava ocupado explicando seus papéis para 2 policiais que tinham acabado de chegar, chamados discretamente pela dona Helena, que assistira a tudo. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois forte. Ana, folheando seu caderno que começava a molhar, disse: 15 anos achando que você me traiu, e eu passei 15 anos acreditando que meu sucesso era só mérito meu, respondeu Victor. Precisei me passar por outra pessoa para enxergar a verdade. Na manhã seguinte, o Palatu estava tomado por um silêncio pesado. A notícia de que o chefe Adrian fora preso por roubar receitas e vendê-las chegara a todos. Ao mesmo tempo, surgiram boatos sobre a possível culpa de Ion Ionesco em coisas mais antigas. Victor Popesco ficou no escritório, agora vestido em seu terno habitual. Sua filha, Helena, entrou correndo, segurando o jornal. Pai, você viu isso? Escândalo no Palatu. Chefe preso por vender segredos culinários. Por que não me contou? Ele suspirou e apontou a cadeira. Sente-se. Há muitas coisas que o jornal não sabe. Nas próximas horas, Victor contou tudo a Helena. O disfarce de mendigo, as descobertas sobre Ana Popesco, a manipulação de Ion Ionesco e os próprios erros que ele cometeu. Helena, entre a surpresa e a admiração, perguntou: Então, quando você cancelava nossos almoços, era porque estava investigando, sim. Eu deveria ter te contado, mas precisava ver tudo por mim mesmo. Instalou-se um silêncio mais tranquilo entre eles. E agora? Questionou Helena. Antes que Victor respondesse, a secretária avisou pelo interfone. Senhor Popesco, a senhora Ana Popesco está aqui para vê-lo. Ana entrou no escritório com a mesma dignidade de antes, segurando seu caderno agora protegido por uma capa plástica. Helena, entendendo o clima, saiu. Vou deixar vocês conversarem. Seu escritório está diferente.
comentou Ana, olhando a vista da cidade. Mais vidro, menos alma. E como vai o restaurante? Eu não... Victor começou, mas foi interrompido. Deixa eu falar primeiro. Passei a noite relendo este caderno, lembrando de cada receita, cada momento. E percebi que mesmo com toda a raiva, eu nunca parei de criar, de inventar. Ela abriu o caderno numa página específica. Vê esta receita? Fiz há 2 anos, quando Andrea se formou na faculdade. Ravioli com queijo de cabra e redução de acerola. Nunca servi em lugar nenhum por medo de roubarem minhas ideias de novo. Victor sentiu a dor nas palavras dela. Eu devia ter sido mais atento. Devia ter questionado o Ion. Devia, concordou ela. Mas eu também devia ter lutado. Procurado você diretamente. Em vez disso, deixei o rancor me dominar. Houve um silêncio até alguém bater na porta. Era Dona Helena, trazendo café e pães de queijo fresquinhos. Achei que precisassem de um café, disse sorrindo. São os pães de queijo da sua receita, Dona Ana. Nunca deixei de fazer do jeito que aprendi com você. Ana sorriu, emocionada. Vocês guardaram a receita por todo esse tempo? Claro, respondeu Dona Helena. Algumas coisas são preciosas demais para assumir. Depois que ela saiu, Victor abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope. É uma proposta. Não é para comprar seu perdão, mas para a gente refazer as coisas de maneira correta. Ana abriu o envelope e leu surpresa. Você está me convidando para ser sócia do Palatu e chefe executiva, com liberdade total, e também reconhecendo publicamente o que criei no passado? Não, e incluindo uma porcentagem sobre todos os pratos que você inventou em 15 anos, completou Victor. Ana pousou os papéis. Por que agora? Porque entendi que o Palatu nunca foi só meu, sempre foi nosso. Sua criatividade e minha gestão juntas criaram algo único. Ion acabou com isso. E eu deixei, pois estava ocupado demais pensando em lucros. Ela pegou um pão de queijo, partiu ao meio e viu o vapor subir. Sabe o que mais me machucou nesses anos? Não foi só perder o emprego ou a fama, mas sim perder a vontade de cozinhar para os outros. Virei minha cozinha numa fortaleza, dando aulas para poucos alunos, sempre com medo de partilhar demais. E agora? Perguntou Victor. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo o aroma do café e do pão. Ao abri-los de novo, seu olhar tinha um brilho diferente. Acho que é hora de derrubar alguns muros, mas temos muito trabalho pela frente. O Palatu precisa recuperar sua alma. Victor sorriu, sabendo que aquilo era só o começo de uma longa caminhada de perdão e renovação. O restaurante teria de ser repensado, a equipe organizada e a confiança reconquistada. Mas ele sentia esperança pela primeira vez em muito tempo. A notícia da parceria entre Victor e Ana balançou o meio gastronômico de Bucareste. Alguns festejaram o retorno da grande chefe. Outros estranharam a mudança brusca na gerência. Andrea e Ioana, filhas de Ana, ainda tinham dúvidas. Tem certeza, mãe? Perguntou Andrea, num jantar de família. Depois de tudo o que aconteceu, Ana, que cortava temperos na cozinha, respondeu. Às vezes, perdoar não é só esquecer o que passou, mas construir um futuro diferente. Ioana, cortando legumes, parou 1 segundo. E o Ion? Ele vai ficar sem pagar pelo que fez? Nem tanto, disse Ana, com um sorriso discreto. Victor está juntando um processo contra ele por difamação. Outros chefes também foram afetados e vão entrar com a gente. No Palatu, as coisas começaram a mudar. Victor e Ana passavam horas reorganizando tudo, conversando com os funcionários, explicando as mudanças. Alguns, que ainda apoiavam Adrian, pediram demissão. Outros, especialmente os mais antigos, comemoraram o retorno de Ana. Dona Helena foi uma peça essencial na transição. Ela conhecia a rotina do restaurante, e por ser fiel tanto a Ana quanto ao local, ajudou as novidades a serem aceitas mais facilmente. Ela também era ótima em descobrir quem realmente se comprometia com o novo projeto. Certa tarde, enquanto Ana reformulava o cardápio com a nova equipe, Victor recebeu uma visita inesperada em seu escritório. O dono do No, claramente envergonhado. Senhor Popesco, começou ele. Vim pedir desculpas. Não sabíamos que as receitas que Adrian nos vendia eram roubadas. Achávamos que fossem dele mesmo. Victor analisou o homem por um instante. Está disposto a confirmar isso oficialmente? Vai ajudar no processo contra Ion Ionesco. O dono aceitou, querendo limpar o próprio nome. Aquela conversa era mais uma peça no quebra-cabeça para expor as mentiras de Ion. No fim daquela semana,
Ana resolveu testar umas receitas novas com um pequeno grupo de clientes fiéis. Victor assistiu de longe, vendo como ela liderava a cozinha com a mesma paixão dos primeiros tempos do Palatul. Ela não perdeu o talento, comentou Helena, que estava ao lado dele. Na verdade, parece até melhor. Victor concordou. O brilho nos olhos de Ana, ao explicar cada prato e cada combinação de sabores, contagiava toda a equipe. Parecia que a cozinha inteira vibrava numa energia nova. Um dos pratos servidos foi a releitura do ravioli que Ana fizera para a formatura de Andrea. Massa delicada recheada com queijo de cabra, com ervas frescas e uma redução de acerola. O sabor equilibrava perfeitamente a cremosidade do queijo. Este prato, explicou Ana, representa novos começos. A massa italiana se une a ingredientes romenos e cria algo único. Às vezes, precisamos ter coragem para misturar elementos que parecem não combinar. O olhar que ela trocou com Victor dizia muito. Não se tratava só de comida, mas deles, do Palatul, de tudo o que estava acontecendo. Mais tarde, quando os clientes foram embora, a equipe se reuniu para jantar, um hábito que Ana reintroduzira. Enquanto todos conversavam e riam, Victor percebeu que o clima ali mudara completamente em poucas semanas. Andrea e Ioana começaram a aparecer mais. Andrea, que herdara o dom culinário da mãe, ajudava na cozinha aos fins de semana. Ioana, com formação em administração, trazia ideias de gestão. Sabe, comentou Ana com Victor, enquanto brindavam com uma taça de vinho depois do trabalho. Quando você surgiu disfarçado de mendigo, eu jamais pensei que acabaríamos aqui. Victor sorriu. Nem eu. Mas aprendi que às vezes precisamos perder tudo, mesmo que seja temporário, para descobrir o que realmente importa. O Palatul estava mudando e virando algo novo. Não seria mais só o restaurante premiado de Vitor Popesco, nem apenas o retorno de Ana Popesco. Seria um lugar onde passado e presente se uniam, onde erros poderiam ser corrigidos e onde novas histórias poderiam surgir. A primeira grande prova da nova parceria seria o evento beneficente de 15 anos do Palatul. Antes, seria apenas uma festa para marcar a data. Agora, era um marco de renovação. Vamos ter que repensar todo o cardápio, avisou Ana, numa reunião com a equipe. Não quero só colocar pratos antigos com meu nome. Quero criar algo que mostre quem somos hoje. Victor concordou, mas havia questões práticas. Alguns investidores estão ansiosos com tantas mudanças. Precisamos mostrar que ainda valemos a aposta. Então vamos usar isso ao nosso favor, sugeriu Ioana, agora participando da gerência. Em vez de esconder as mudanças, vamos celebrar. Fazer do evento um grande lançamento do novo Palatul. A ideia pegou. Ana começou a montar um cardápio que contaria a história do restaurante prato a prato, terminando em criações inéditas que simbolizariam o futuro. Andrea, ajudando na cozinha, surpreendia mais a cada dia. Tinha um talento natural para misturar sabores. Ela tem o mesmo instinto que você, comentou Victor com Ana, vendo Andrea testar ingredientes. Sempre teve, respondeu Ana, orgulhosa. Mas antes ela estava ferida demais para considerar a gastronomia. Agora, as coisas mudaram. Enquanto isso, alguns fornecedores ainda fiéis a Adrian e Ion dificultavam a vida do restaurante com entregas atrasadas, produtos ruins e preços abusivos. Não podemos continuar com os mesmos fornecedores, disse Ana após mais uma entrega fraca. Precisamos de parceiros que acreditem na nossa nova fase. Victor passou dias visitando pequenos produtores nos arredores de Bucareste. Aprendera, com sua experiência de mendigo, a valorizar a autenticidade. Conheceu famílias que cultivavam alimentos orgânicos, criadores de cabras que produziam queijos artesanais, pescadores que entregavam peixes frescos. Nem são esses os parceiros que queremos, falou a Ana depois de uma boa negociação. Gente que ama o que faz como a gente. A equipe do Palatul também se renovava. Sob o comando de Ana, a cozinha voltara a ser um lugar de aprendizado e criatividade. Ela iniciou um programa de treinamento, ensinando não só técnicas, mas a filosofia por trás delas. Cozinhar não é seguir receita, explicava ela aos jovens cozinheiros. É entender os ingredientes, respeitar as tradições e, às vezes, saber quando quebrar as regras. Victor se preocupava em mudar a cultura de negócios do restaurante. Reuniões agora ocorriam na cozinha, não mais em salas fechadas. Todos eram livres para dar sugestões. Certa tarde,
Testando os pratos do evento, Ana notou algo em Victor. Você parece mais leve, mais presente. Percebi o que faltava todos esses anos, ele disse. Não era só ter o melhor restaurante ou ganhar prêmios. Era criar algo importante para as pessoas. Eles foram interrompidos por Dona Helena, que chegou com uma surpresa. Achara mais documentos antigos, incluindo fotos do início do Palatu. Olhem esta, disse ela segurando uma foto. Nela, Victor e Ana apareciam bem mais jovens, sorrindo, comemorando a inauguração. Éramos tão diferentes, sussurrou Ana. E ao mesmo tempo, certas coisas continuam iguais, respondeu Victor. A paixão pela gastronomia, a vontade de criar algo especial. A diferença, disse Ana, é que agora sabemos que é melhor fazermos isso juntos. O evento beneficente finalmente chegou, com uma energia especial no ar. O Palatu foi todo remodelado, mesas reagrupadas de modo mais aconchegante e uma decoração que unia o clássico ao moderno, refletindo a nova fase. Na cozinha, Ana liderava a equipe de forma precisa e carinhosa. Andrea, que decidiu participar ativamente do evento, descobria que pertencia mesmo ao ambiente de panelas e receitas. Todos sabiam suas funções. Hoje não é só um jantar beneficente, lembrou Ana. É a nossa chance de mostrar quem realmente somos. Victor via tudo com um misto de orgulho e emoção. Em poucas horas, a elite gastronômica de Bucareste estaria ali, inclusive críticos que duvidaram da recente mudança do restaurante. Ioana, que cuidava do evento, chegou com sua prancheta. Os primeiros convidados chegam em 1 hora. O sommelier já harmonizou os vinhos com o novo menu, e a imprensa está posicionada onde combinamos. A primeira surpresa da noite foi que não havia menu impresso. Cada prato seria apresentado por Ana ou Victor, contando a história por trás de cada criação. O primeiro prato era uma releitura de um dos pratos originais do Palatu. Este prato, explicou Ana aos convidados, mostra nossas raízes, mas foi transformado, assim como nós. As reações foram imediatas. Rostos de surpresa e admiração tomaram conta do salão. O antigo prato, antes bem tradicional, agora tinha algo novo e moderno. Entre um serviço e outro, Victor e Ana caminhavam pelo salão, conversando com as pessoas. Não eram só o dono e a chefe, mas sim parceiros unidos por uma nova visão. Impressionante ver vocês dois juntos novamente, comentou um crítico renomado. O Palatu sempre teve algo especial, mas agora parece completo. O momento mais marcante veio com o prato principal, uma criação 100% nova, unindo técnicas francesas clássicas a ingredientes bem romenos. Este prato, disse Ana, a voz cheia de emoção, fala de reconciliação, elementos diferentes, que poderiam brigar entre si, mas que juntos criam algo extraordinário. Victor entendeu bem o sentido mais amplo das palavras dela. Não era só sobre culinária, mas sobre ele, sobre Ana e sobre o Palatu. Quase no fim da noite, Victor pediu a palavra para o discurso que preparara. Há 15 anos, quando abri o Palatu, achava que entendia tudo de sucesso. Tínhamos as melhores instalações, os equipamentos top, uma localização incrível. Mas, ao longo desse tempo, principalmente nessas últimas semanas, percebi que o sucesso de verdade não está nas coisas, mas nas pessoas. Ele fez uma pausa e olhou para Ana. O Palatu não é só um restaurante. É um sonho compartilhado, que só se realiza plenamente quando todos que fazem parte dele são reconhecidos. A Ana não é só a chefe executiva e minha sócia. Ela é a alma criativa que sempre tornou este lugar especial. Ana, surpresa com o reconhecimento público, ficou com os olhos cheios de lágrimas. Victor continuou. Hoje mostramos que dá para recomeçar. Às vezes, só precisamos de uma segunda chance, ou de alguém que nos faça enxergar o que não víamos. E isso é o que o Palatu representa agora. Um lugar onde novos e velhos talentos podem se unir para criar coisas mágicas, onde erros podem ser consertados e onde cabe sempre mais um começo. O salão explodiu em aplausos. Entre eles, vários outros chefes prejudicados por Ion concordavam com a cabeça, vendo naquele renascimento do Palatu uma esperança. Mais tarde, quando os últimos convidados já tinham ido embora, o pessoal da casa se reuniu na cozinha para comemorar. Dona Helena serviu espumante e Ana fez um prato simples para todo mundo dividir, algo que ela gostava de fazer desde a primeira fase do Palatu.
Enquanto o grupo brindava, Victor percebeu como tudo mudara. Andrea e Ioana, antes tão contra o Palatul, agora sorriam, cada uma ajudando do seu jeito. O restaurante estava cheio de vida, provando que uma segunda chance pode ser melhor que a primeira. 3 meses depois do evento, o Palatul exalava um clima completamente diferente. As mudanças que Victor e Ana fizeram não só transformaram o restaurante, mas a vida de todos ali. A primeira grande notícia veio com as novas críticas dos especialistas em gastronomia de Bucareste. Todos elogiaram não apenas a comida, mas também a nova proposta do lugar. O Palatul renasceu, escreveu um dos críticos mais famosos. E não é só um restaurante de ponta, mas um lugar com alma. Andrea decidiu de vez seguir a carreira de cozinheira. Depois de muitas conversas com Ana e Victor, ela começou um programa de formação na cozinha do Palatul. Sua energia jovem e criativa contagiava todo mundo. Nunca pensei que seria tão feliz trabalhando aqui, confessou um dia para a mãe. Eu sempre relacionava o Palatul à tristeza e traição, mas agora parece que começamos outra história. Ioana também achou seu espaço no restaurante. Sua formação em administração e seu olhar para detalhes ajudaram muito. Ela e Victor criaram um novo plano de benefícios para os funcionários, com plano de saúde e participação nos lucros. O que mais me impressiona, disse Victor em uma reunião, é como pequenas mudanças fazem uma diferença enorme. Quase ninguém mais pede demissão. O processo contra Ion Ionescu prosseguia na justiça. Outros chefes e profissionais que sofreram com ele se juntaram à ação. A tal lista negra foi exposta, e a reputação de Ion estava arruinada. Um dia, enquanto Ana testava pratos novos, uma figura conhecida apareceu na cozinha. Era Maria Ana, ex-colega, também vítima da lista negra. Vim ver com meus olhos o que está acontecendo, disse ela abraçando Ana. Quando ouvi falar das mudanças, mal pude acreditar. O Palatul era o último lugar onde eu esperava ver a justiça acontecendo. Ana a chamou para ajudar a testar receitas. As duas trabalharam juntas, lembrando do passado e do que ainda poderiam conquistar. Sabe, disse Maria Ana, provando um novo molho. Talvez seja a hora de eu recomeçar também. Se vocês conseguiram mudar tanto aqui, tudo é possível. Victor, acompanhando de longe, sentiu uma satisfação enorme. O restaurante estava virando mais que um lugar de alta gastronomia. Era um símbolo de renovação para toda a comunidade. Helena, que antes temia as mudanças radicais do pai, agora era uma das maiores fãs do novo Palatul. Ela organizava jantares que juntavam jovens empreendedores para falar de negócios éticos e responsabilidade social. Pai, disse ela durante um desses eventos, você criou algo muito maior que um restaurante. Criou um exemplo de como empresas podem se reinventar sem perder a essência. Mas a maior mudança de todas foi na relação de Victor e Ana. O trabalho em conjunto se transformou numa amizade forte, baseada em respeito e compreensão. Eles se completavam. A paixão e a criatividade de Ana equilibravam a visão de negócios de Victor. Certo dia, enquanto revisava o menu da temporada, Ana encontrou Victor olhando à vista da janela do escritório. Em que pensa? Em como, às vezes, precisamos nos perder para encontrar o caminho certo. Ele deu um meio sorriso e continuou. Quando decidi me vestir de mendigo, só queria entender o que estava errado no meu restaurante. Não pensei que descobriria tanto sobre mim mesmo. Às vezes o mundo nos força a consertar nossos erros de um jeito estranho, comentou Ana. Quem diria que, depois de 15 anos, estaríamos aqui juntos de novo? Dona Helena apareceu com uma bandeja de café. Sempre achei que vocês acabariam se acertando. Alguns parceiros simplesmente foram feitos para isso. O sol já estava se pondo sobre Bucareste, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Lá embaixo, o salão começava a receber os primeiros clientes. Na cozinha, Andrea liderava os preparativos com entusiasmo, e Ioana, em sua mesa, anotava detalhes de um evento beneficente futuro. O Palatul pulsava com uma vida renovada, mostrando que uma segunda chance pode mesmo ser mais incrível do que a primeira. No primeiro aniversário dessa nova fase, foi organizada uma comemoração especial. Não era algo tão grande quanto o evento beneficente que havia marcado a renascença do restaurante, mas sim algo mais íntimo e cheio de significado. Ana passou o dia na cozinha, preparando um menu degustação que contaria toda a história do Palatul. Cada prato mostrava um ponto importante da jornada do restaurante, das primeiras semanas cheias de sonhos aos anos de separação,
até chegar ao momento atual de união e reconstrução. Andrea, agora uma chefe júnior muito respeitada pela equipe, ajudou a mãe, dando um toque pessoal às receitas antigas. Seu talento tinha crescido muito em 1 ano, e alguns de seus pratos já faziam parte do cardápio fixo. É louco como tudo mudou, disse ela, finalizando um aperitivo. Lembro que eu odiava só de passar na frente daqui. Ioana, que cuidava da organização do evento, sorriu. E agora nós praticamente moramos aqui. Quem diria? As mesas foram colocadas de forma a criar um clima acolhedor. Sobre cada mesa, havia um cartão contando um pedaço da história do Palatou, com fotos antigas e recentes lado a lado. Victor Popesco circulava pelo salão, checando cada detalhe. Parou diante de uma foto emoldurada na parede. Ele, com roupas de mendigo. Era uma imagem que Dona Helena tinha registrado em segredo naqueles dias de investigação. Ainda acho incrível que ninguém o tenha reconhecido, disse Ana, aproximando-se. Embora, pensando bem, a gente só enxerga o que espera ver, como aconteceu comigo e com todo mundo. Pois é, concordou Victor. Me pergunto quanto tempo mais a gente teria seguido sem mudanças, se eu não tivesse decidido olhar de outro ângulo. Os convidados começaram a chegar ao anoitecer. Eram pessoas ligadas à história do Palatou, funcionários antigos e novos, fornecedores que acreditaram na mudança, críticos que acompanharam a transformação, e até alguns cozinheiros que também tinham sido vítimas de Ion Ionesco, e agora estavam retomando suas carreiras. Helena chegou acompanhada do namorado, um jovem cozinheiro que começara no programa de treinamento criado por Ana. Pai, olha quem encontrei na entrada, disse ela, trazendo Maria Ana, que agora tocava seu próprio bistrô. O Palatou me inspirou a voltar a trabalhar, contou Maria Ana, emocionada. Se a Ana conseguiu superar tanta coisa e voltar mais forte, por que eu não conseguiria? Durante o jantar, cada prato servido vinha com uma explicação. Ana e Victor se revezavam contando a todos o significado por trás de cada receita. O ponto mais emocionante foi a sobremesa, feita em parceria entre Ana e Andrea, unindo tradição e inovação. Esse prato, explicou Andrea, é sobre legado e renovação, sobre honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. Dona Helena, vendo tudo de longe, mal segurava as lágrimas. Eu sempre soube que um dia tudo ia dar certo, comentou com Ioana. Só não imaginava que seria tão bonito. Quando a noite acabou, e só ficaram a família e os funcionários mais próximos, Victor pediu a atenção de todos para um brinde final. 1 ano atrás, quando resolvemos refazer o Palatou, muita gente achou arriscado. Como confiar em uma parceria que falhou tanto no passado? Mas aprendemos que precisamos de coragem não só para mudar, mas também para reconhecer erros e tentar de novo. Hoje, o Palatou é mais do que um restaurante renomado, continuou Ana. É um lugar de segundas chances, de sonhos renovados, de pessoas que acharam o caminho de volta para casa. Andrea e Ioana se juntaram aos pais de profissão, erguendo as taças em círculo. A equipe do Palatou, que agora era praticamente uma família, fez o mesmo. Um brinde ao futuro, disse Victor. E ao sabor de recomeços, completou Ana. O Palatou continuava reluzindo na noite de Bucareste, não apenas pelas estrelas no currículo ou pelos prêmios, mas pela luz das pessoas que o deixavam especial. A história de Victor e Ana mostrava que, às vezes, a gente precisa se perder para encontrar o caminho certo, e que o sucesso real não está só no que conquistamos, mas em como escolhemos recomeçar. E assim, entre aromas e sorrisos, o Palatou seguiu em frente, não como sonho de um só, mas como a realização de muitos. Um lugar onde a magia da cozinha se misturava à magia de dar novas chances, provando que sempre existe tempo para escrever um capítulo novo, quando se tem coragem de começar de novo.